sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio do podcast do Movimento Maternal. Esse podcast é feito para você que é mãe e para quem se importa com uma mãe. Hoje a gente vai discutir um tema super importante, mulheres em transição. Dividindo essa bancada comigo nesse momento, duas queridas integrantes do Movimento Maternal. Vou deixar que elas se apresentem para vocês. Seja muito bem-vinda, Karen. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu mais uma vez. Meu nome é Karen, sou ginecologista, obstetra. Tenho toda a minha formação em saúde da mulher e tenho trabalhado aí com a mulher nas diversas fases da vida. Perfeito. Tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser super rico. Vai ser rico. Outra integrante do Movimento Maternal é a nossa cardiologista Débora. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Lorena. Vai ser um prazer estar aqui com você, com Karen. Eu sou cardiologista, sou clínica, sou ergometrista, trabalho no Linhares Medical Center, então eu sou uma médica hospitalista. E estamos ali sempre recebendo mulheres com diversas questões. E a menopausa, com certeza, e a cardiologia, junto com a ginecologia, é uma parceria infalível, né? Tenho certeza disso. Já vou adiantando aí em casa, peguem um cafezinho, um chazinho, que esse bate-papo hoje vai ser longo, mas vai ser super produtivo. Karen, para começar o nosso bate-papo, eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação do que é o climatério e do que é a menopausa. Você pode explicar isso para a gente? Vamos lá, os conceitos então. A menopausa é o marco da última menstruação da mulher. Só que a gente só pode falar que ela menstruou pela última vez depois de 1 ano sem menstruar. Porque a gente sabe que nos últimos anos, antes da menstruação sumir de vez, ela pode ficar com uma irregularidade do ciclo, menstruar a cada 2 meses, a cada 3 meses ou 2 vezes no mesmo mês. É uma fase que antecede a menopausa, que é a transição menopausal ou climatério, no linguajar mais popular. Só que a fase dessa transição antes da menopausa já vem com muitos sintomas, né? Porque marca a falência ovariana, a queda dos hormônios no sangue desta mulher e pode já trazer as doenças e os sintomas que tanto afetam a vida produtiva, a qualidade de vida dela neste período. A menopausa geralmente acontece, em média, em torno dos 51 anos, mas pode naturalmente a partir dos 45. E se alguns anos a gente já sofre os sintomas, então é a fase aí que eu falo dos 40 mais, onde ela precisa estar atenta ao organismo, ao funcionamento do corpo. Marcar, eu falo para meus pacientes, marcar no aplicativo, tem vários, o ciclo menstrual, porque dessa forma ela consegue perceber as alterações precocemente e procurar ajuda se necessário. Cara, como que essa fase afeta a saúde do nosso coração? Lorena, a doença cardiovascular na mulher, ela vem se apresentando até com maior propensão na atualidade, até pelo estilo de vida. Mas quando a gente fala de menopausa, a gente fala de falta de proteção de um hormônio, a queda e essa falência ovariana que a doutora Karen falou, confere à mulher uma exposição maior. Então, essa mulher ela fica mais suscetível a apresentar diversas alterações metabólicas que podem levar ela a ter doenças cardiovasculares, como infarto, o colesterol, a própria glicemia dela vai se alterar. As coisas vão mudando no corpo da mulher, Até mesmo a disposição da gordura no corpo da mulher muda. Então, esse estrogênio, que é esse hormônio tão importante, que confere essa proteção extra para a mulher, a gente começa a ter declínio aí a partir dos 40, 45, 50 anos, a gente tem isso de forma mais exuberante e uma exposição cada vez maior. E daí vem os cuidados, que a gente precisa ter, os alertas referente às doenças cardiovasculares, que é algo dramático no mundo, não só no Brasil. E é a principal causa de mortalidade entre as mulheres, doença cardiovascular, infarto e AVC. Então eu falo que as mulheres nessa fase ficam muito preocupadas com câncer de mama, mas o que mais mata a mulher a partir dos 50 anos é a doença cardiovascular. Perfeito, porque aí a orientação de buscar sempre cardiologista. Karen, a mulher começa a perceber sintomas no corpo que indicam que ela está chegando perto da menopausa, ou isso não acontece? Se acontece, que sintomas são esses? Então, é muito variado, Tem mulheres que sentem mais, tem mulheres que sentem menos. Quanto mais ela tiver um estilo de vida saudável, provavelmente menos sintomas ela vai ter. A gente sabe que os fogachos
que são aquelas ondas de calor, e é um calor muito diferente, não é o calor natural do dia inteiro, são ondas. Ela está conversando e aí, aleatoriamente, vem uma onda de calor só da metade superior do corpo, peito, pescoço e rosto, né? E ela pode ficar vermelha, né? E ela sente isso, e até às vezes as pessoas que estão ao redor sentem que ela está passando por um processo que dura alguns segundos de mal-estar, né? Quanto mais ela estiver sofrendo com obesidade e outras comorbidades, hipertensão, síndrome metabólica, ela vai propensar a ter mais dos fogachos. Além dos fogachos, nós temos os suores noturnos. É muito comum também essa queixa no consultório. A mulher acorda à noite, tirando a coberta, toda suada, molhada. Aí diminui o ar-condicionado. Aí volta a dormir, daqui a pouquinho ela está com frio. Então fica essa noite inteira, tira e põe coberta. E aí isso prejudica a qualidade de sono. Ela tem ressecamento da pele, ressecamento dos olhos, ressecamento vaginal, perda de lubrificação vaginal, perda de libido, perda de massa muscular, ganho de gordura visceral. Então, ela percebe um aumento de peso na balança. Ela percebe, se ela tiver prática de atividade física, que mesmo praticando atividade física, ela não consegue atingir os objetivos. Então, são muitas alterações neste momento. Labilidade emocional, então ela fica mais propensa a ter depressão, né? Já está dormindo mal, e aí ela começa a não entender os sentimentos, e aí isso pode também trazer sintomas depressivos. Então, é uma fase muito vulnerável na vida dela, que ela precisa de ajuda. Uma coisa interessante que a Karen falou é quando ela tem patologias associadas, por exemplo, obesidade, hipertensa, diabética, né? Eu tenho algum histórico precoce de uma gestação mais difícil, com histórico, né? De uma diabetes gestacional, uma hipertensão gestacional, ela vai chegar na menopausa e até no pós-menopausa Pior. com um índice maior de complicações cardiovasculares. Então, são mulheres e mulheres, né? É tudo muito individualizado, porque essa mulher que já tem alteração, ela tem que redobrar a atenção dela. E já tem até estudos correlacionando a intensidade dos fogachos ao risco cardiovascular dessa mulher. Enfim, pegando, né, esse pedacinho de fala de vocês duas, Débora, tem alguma coisa que a gente precisa observar da parte cardíaca dessa mulher nessa fase? Sim, a mulher precisa estar atenta aos seus níveis estressóricos, aos seus níveis lipídicos. Quando eu falo lipídio, eu quero dizer colesteróis, né? Então, triglicérides, colesterol bom, ruim, a glicemia. Muitas vezes ela tem uma intolerância, pode ter uma resistência insulínica, né? Então, essas questões, que são questões que, coisa simples, né? Ela consegue medir uma pressão, né? Não é só pelo número que dá lá, é por todo o impacto que isso tem na vida, né? Numa perspectiva de uma qualidade de vida, dos riscos que isso envolve. Quando você tem uma pressão alta, isso é fácil. Um aparelho de pressão, idas ao médico. E os níveis, as taxas, qualquer médico vai pedir. O ginecologista, ele é o clínico da mulher. Então, ele vai acender esse alerta para a mulher, né? Então, é ele que vai, muitas vezes, falar para ela, olha, você precisa ir ao cardiologista. Você precisa fazer um segmento com o psiquiatra. Então, ele vai conseguir ter isso desde que ela tenha uma regularidade com o seu ginecologista, né? E um grande fator de risco isolado é a obesidade. Então, a mulher, eu falo, são 2 momentos que a mulher não pode ser obesa. É na gestação e no climatério menopausa. Porque isso traz muitas chances de complicação. Para você ter uma ideia, a mulher obesa, com mais de 50 anos, ela tem 8 vezes mais chance de ter câncer de mama. Então, é o maior fator de risco isolado para o câncer de mama. Então, muitas ficam com medo, não vou fazer terapia hormonal porque vai aumentar o risco de câncer de mama. Comparando-se à obesidade, não passa nem perto. Então, ela precisa se cuidar. A atividade física, ela é prescrição para a mulher na menopausa. Tem que fazer, tratamento junto com os hormônios, se ela for fazer terapia hormonal. Junto com a alimentação adequada, ela precisa ter a prática da atividade física diária. Sim. Vamos aproveitar esse gancho. Eu brinco aqui no programa que a gente tem sempre um momento de tensão.
Aquela pergunta que sempre todo mundo tem vontade de fazer, mas às vezes tem um receio ou até mesmo tem medo da resposta que vai ouvir. Então, essa é uma pergunta que tem que ser para você. Reposição hormonal é para todo mundo? Não é para todo mundo, mas é para a grande maioria das mulheres. Então, a única contraindicação absoluta são mulheres que tiveram câncer de mama. Elas realmente não podem fazer terapia hormonal porque elas têm que ter os hormônios zerados no organismo, né, para o tratamento da doença do câncer. Agora, a grande maioria, todo o resto, pode, de uma forma ou outra, fazer a terapia hormonal. Isso depende de sintomas, né? Então, é o tratamento mais eficaz para os sintomas da transição menopausal e menopausa, principalmente os fogachos. E nós temos os ganhos secundários, que é a proteção cardiovascular, que é a proteção óssea, então ela previne osteoporose, principalmente mulheres que têm história familiar de osteoporose, né? Pai e mãe que tiveram, mulheres muito magras, com baixa massa muscular, precisam para proteção óssea. Só que é medicação, tem riscos, então tem que ser feita de forma segura. E nós temos protocolos muito bem sedimentados. Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira do Climatério, Sociedade Brasileira de Cardiologia, que lançou um consenso junto com a Sociedade de Ginecologia, falando dos benefícios da terapia hormonal nas doses recomendadas, nas vias recomendadas para cada perfil de mulher. Então, não é dose individualizada, você é uma dose, não. São categorias. Então, mulheres hipertensas têm uma forma de repor, mulheres diabéticas, mulheres com alteração de colesterol, mulheres que não têm comorbidade. Então, nós temos categorias. Essa mulher precisa passar por uma avaliação. A gente vai encaixá-la numa categoria e ver para ela qual é a melhor reposição que seja fundamentada cientificamente. Porque eu falo que é uma fase que a gente não pode brincar com a saúde. Porque nós já falamos aqui desde o início que é a fase onde vêm as doenças na vida da mulher. Então, é uma fase que ela está propensa naturalmente a ter doenças, né? Diabetes, dislipidemia, hipertensão, e aí vem infarto, derrame, trombose. Então, a gente não pode arriscar com ela. Ela tem que fazer a terapia hormonal, se for do desejo dela, se ela tiver indicação, da forma segura e correta. Karen, o que é, vocês tanto falam de janela de oportunidade? Então, é um conceito importantíssimo para a terapia hormonal. Então, a gente tem na literatura que o melhor momento de iniciar a terapia hormonal é quando essa mulher está com menos de 10 anos de menopausa e ou menos de 60 anos. Então, para a gente iniciar a terapia hormonal, o ideal é que ela esteja, se ela entrar na menopausa com 50 anos, que é a média 50 a 51, que ela esteja com menos de 60 anos. Então, é muito triste a gente ver uma mulher que entrou na menopausa e que já tem mais de 10 anos de menopausa, e ela chega no consultório e aí passou do momento de iniciar a terapia hormonal, porque ela perde os benefícios. Então, uma mulher que chega no meu consultório, por exemplo, com 65 anos, que já está na menopausa há 15 anos, ela já perdeu os benefícios da proteção hormonal. E aí, iniciar o hormônio para ela nessa fase, fora da janela de oportunidade, confere para ela mais riscos do que benefícios. Aí, para ela, já não está mais indicado, né? Ela perdeu a chance de fazer da forma correta e de receber todos os benefícios da terapia hormonal. Para ela, seriam outros mecanismos de tratamento, não hormonais. Perfeito. Karen, para essa que começou, né, reposição hormonal no tempo, vamos colocar no tempo certo, é a janela de oportunidade, é o tempo Exatamente. certo, exatamente. Isso é para o resto da vida ou é por um tempo determinado? Não tem consenso sobre isso. Enquanto estivermos colhendo os benefícios, a terapia hormonal pode ser continuada. É claro que a maior necessidade é entre os 50 e 60 anos, é onde ela tem as maiores chances de sintomas. Mas após os 60, os casos são individualizados e pode sim fazer por tempo indeterminado. Vai depender das doenças dessa mulher, dos objetivos de tratamento, por quanto tempo a gente deseja manejar. A gente pode reduzir taxa hormonal, isso aí é individualizado, mas não tem tempo fixo. Com tantos benefícios, Karen, da onde veio tanto medo e tanto tabu em se falar sobre isso? A gente teve um grande estudo em 2002, que foi o WHI. Foi um estudo que foi interrompido, um grande estudo multicêntrico com vários países, um estudo bem feito na época, e ele foi interrompido porque ele aumentou a chance
de doença cardiovascular nas mulheres submetidas principalmente a AVC e câncer de mama também. E aí, isso foi para a mídia antes da comunidade científica conseguir desvendar o que tinha acontecido, o que tinha dado errado nesse estudo. E foi um grande alarde. Eu lembro que minha mãe fazia terapia hormonal na época, parou. E a geração dela praticamente não fez terapia hormonal com o medo que esse estudo causou na população. Da forma como a notícia foi divulgada, eu acho que todo mundo lembra, passou no Fantástico. Eu lembro do dia da notícia, eu estava na faculdade de medicina, eu lembro do dia que eles anunciaram isso aí. Então, 20 e poucos anos depois, é onde a gente está hoje. Nós já sabemos exatamente tudo o que deu errado. As mulheres que foram selecionadas, que estavam fora da janela de oportunidade, que naturalmente já tinham mais chance de complicações. Os tipos de hormônios utilizados na época não são os mesmos que a gente usa hoje. As doses foram modificadas. Então, agora, mesmo tanto tempo depois, é difícil derrubar, né, mitos, né? É difícil a gente conseguir trazer os novos conceitos. E é por isso que é um tema que hoje a mídia tem valorizado muito, né? Tem ajudado a derrubar esses tabus, porque hoje a terapia hormonal ela pode ser feita de forma segura, de forma tranquila, trazendo tantos benefícios. A medicina avançou tanto, nós temos vivido tantos anos, né? A mulher hoje chega aos 90 anos e ela precisa chegar aos 90 anos bem. Como, né, que vai chegar Né? aos Como 90 que ela vai anos, chegar? Né? Se a gente tem à disposição tratamento, tecnologia para isso, né? Da cardiologia, assim, a redução hormonal, os benefícios são Imensos. imensos. Então, mas realmente, o WHI ele trouxe esse medo. Então, hoje em dia, quando você fala em terapia de reposição hormonal, algumas mulheres têm um tabu, outras querem, né? Às vezes você não pode, né? Eu falo. Mas é uma coisa que está muito mais fácil de você levar para a mulher, então, que é orientação. Da cardiologia, trombofilia, pacientes com infarto ali, mas tudo muito individualizado. Igual a Karen falou, a maioria vai se beneficiar, gente. O negócio é não deixar passar do ponto. De iniciar, né, os frutos. benefícios. Exatamente. É sempre pesar prós e contras, né? E eu penso assim, gente, se uma mulher vive 90 anos, se ela entrar na menopausa com 45, 50... ela vai ficar metade da vida na menopausa. Ela passa a maior parte da vida dela caindo, né, do que naquela harmonia, né, e é uma segunda metade tão realizadora para tantas mulheres, né, que ela já está madura, né, a família já está constituída, ou ela já está mais sedimentada no trabalho, né, a fase que ela quer curtir a vida muitas vezes, e aí o corpo já não está mais respondendo, ela sofre, né, com as baixas hormonais. Então, eu falo, a gente tem que passar pela segunda metade da vida bem, né, com saúde, e a terapia hormonal vem para isso, né, para nos ajudar nesse processo. Débora, se a gente fosse pensar numa equipe multidisciplinar para acompanhar essa mulher, vocês falaram da cardiologia, falaram da ginecologia, quem mais você somaria nesse pacote? Eu acho que a ansiedade, ela é algo que está ali, presente, né? Então, a instabilidade emocional dessa mulher fala, né, contra também a ela ter uma estabilidade para fazer uma atividade física, manter uma alimentação saudável, sem nenhum tipo de compulsão. Então, assim, alimentos, poxa, tem tantos alimentos saudáveis que podem, né, equalizar as coisas pro lado da gente, né? Então, do bem, e acaba que a gente, às vezes, mesmo para quem não tem indicação de usar, né, uma terapia hormonal, por exemplo, é a minoria realmente, poderia se beneficiar. Então, eu vejo assim, uma nutricionista é muito indicado, eu acho, fazer o acompanhamento dessa mulher. Endocrinologista, né, precisa, é essencial. A gente fala de hormônios ali nessa fase. A gente vai ter disfunção tireoidiana, você vai ter uma série de outras coisas, né? Então, além do cardio e da ginecologia, eu vejo muitas vezes, né, a psiquiatria junto com essa mulher, né, para poder auxiliá-la nesse processo. E a psicóloga, multifatorial, né? Porque é uma fase de muita sensibilidade, né? Então, são 3 momentos da vida da mulher que ela está vulnerável, suscetível. É a adolescência, é o pós-parto, o puerpério e é a menopausa. Se ela tiver e são fases de transição hormonal.
E a transição hormonal, a gente sabe que mexe com o psicológico das mulheres, né? Que são fases de ressignificância da vida. As 3 fases. Que você se descobre num outro momento, né? E essa fase eu falo que não tem a fase dos 40, não. No 40 já se sentindo ótima. Tem a fase dos 50. Eu falo que é a fase da transição menopausal. Porque é uma fase que os hormônios deixam o nosso organismo de uma forma que a gente não reconhece, como no puerpério, né? E aí a gente precisa se ressignificar, se redescobrir, se reinventar. E isso às vezes dá uma bagunçada, né? Precisa organizar, né? Eu penso se nós tivéssemos acesso a esses profissionais, né? Para essas mulheres, como seria diferente, né? A convivência dentro de casa, como melhora. E até o suporte, cognitivo dela pode declinar nesse momento. Então, ela pode perder capacidade laborativa. Ela tem que ter esse momento de se reorganizar mentalmente. E é uma fase também, a gente até conversou lá no simpósio, é uma fase que os filhos muitas vezes saíram de casa. Então, ela está tendo que se redescobrir como esposa, às vezes, no casamento, ou se ela não é casada, divorciada, ela tem que se redescobrir como mulher, porque ela não está mais ali na função diária. Leva menino, busca menino, preocupa com menino, arruma menino, que é o que movimenta a nossa vida, né? Porque às vezes a gente não tem tempo para pensar na gente. E aí, nesse momento, ela tem o tempo dela. E aí o tempo dela muitas vezes assusta, né? Ela cuidou de todo mundo. Quem eu sou, eu preciso de me priorizar nesse momento, eu preciso priorizar o meu relacionamento, né? Se redescobrir enquanto namorada, enquanto esposa, enquanto companheira, né? E ressignificar, as prioridades mudam, né? Então, às vezes, eu falo que as caixinhas ficam fora do lugar, precisa de alguém para ali colocar cada caixinha no seu, né, devido lugar. Então, acho que a síndrome do ninho vazio, ela é muito intensa. Muito. Né? É uma sensação muito presente, porque ela está se redescobrindo como mulher. Então, ela sai um pouco desse papel de mãe para entrar numa nova fase. Muitas vezes ela começa a experimentar a avosidade, que é uma outra fase na vida da mulher, né? Na vida materna dela também, porque ela não deixa de ser mãe, mas agora, além de ser mãe, ainda é avó, que é um outro papel que ela também vai ter que se descobrir nele. Então, acho que falar sobre isso, né, a importância dessas mudanças psicológicas também é muito válida. Você trouxe o ponto da sexualidade, sabe? E aí, como é viver sexualidade nesse momento? Desafiadora, né? Então, eu falo, a primeira coisa é trazer o parceiro para o problema. Igual a gente fala durante o pré-natal, traz o marido para a consulta de pré-natal, né? Porque muitas vezes a gente quer dar conta sozinha, né? Dos problemas e das dificuldades. Então, é o diálogo entre o casal. Primeira coisa, ó. Chegar para o esposo, chegar para o companheiro, falar assim, olha, eu estou passando por um processo físico, mental, psicológico e eu preciso de ajuda, porque estou me redescobrindo, estou tentando consertar o que está falhando no meu organismo e com calma e paciência a gente vai dar conta. Então, esse é o primeiro passo, abrir-se para o outro, porque muitas vezes diante do problema ela se fecha. E aí o marido começa a cobrar e o marido não consegue entender porque mais ela não tem vontade de ter relação sexual, por que a atração está diminuída, né? E aí o casamento vai se distanciando do outro e vai dificultando o diálogo. Eu falo, é uma bola de neve. Então a primeira coisa é o diálogo entre os dois, segunda coisa é ter coragem. E a terapia hormonal nos ajuda muito, né? É o principal tratamento para as disfunções sexuais deste período, que é dessa baixa hormonal mesmo. Hoje nós temos inclusive as terapias vaginais para melhorar a questão do ressecamento, melhorar a lubrificação, o desejo, né, a excitação. Isso ajuda muito as mulheres. E ainda tem muito tabu em relação a esse assunto, né? Eu falo que antigamente uma senhorinha de 60 anos era uma vozinha que ficava em casa, cabelinho branco, tricotando, né? E aí, sentando na varanda, observando a rua, né? Minha avó era assim, minha avó faleceu com 64 anos, era uma vozinha idosa, né? Hoje, uma mulher de 65 anos, de 70 anos, está em plena forma produtiva, né? Trabalhando, viajando, né? Trocando de marido. Tenho várias com histórias animadíssimas, assim, amando viver. Eu acho isso o máximo, né? Então, eu acho que eu estou vivendo, eu só vivi a primeira fase da vida, agora nós vamos viver toda a segunda fase, com todas as riquezas que ela pode trazer. E a vida sexual tá nesse meio todo, né? Que precisa ser remodelada e reinventada e dá certo. E ressignificada. E fica rico, né? É uma fase tão rica, gente, porque
passaram aquelas inseguranças, né? A mulher já está madura, já se conhece muitas vezes, já sabe de si e agora ela pode prestar atenção nela mesma. Então é a fase de você voltar a fazer as coisas que você fazia antes. Você nunca tinha tempo de pegar um bom livro, né? De fazer um curso se você quiser, de viajar, né? Eu acho que é uma fase riquíssima, assim, pessoalmente rica, porque é uma fase de você voltar-se para si. Até agora, a família consome muito, né, gente? A gente tenta se priorizar, mas a gente sabe que nem sempre dá, né? Eu acho que essa fase dos 50 em diante é a fase que ela consegue olhar-se, conhecer-se, né? Assim, amadurecer, florescer de uma forma tão boa. Débora, existe algum exame na cardiologia que seja específico para essa fase da vida? Se não existe um específico, tem alguma dica que a gente possa dar? Olha, fique atento ao seu cardiologista para ver se ele solicitou isso e isso, porque é importante olhar esses marcadores. Vamos fazer esse tipo de acompanhamento? Existe exames, né, que a gente direciona para essas mulheres 40 a mais, tá? Então, de acordo com a mulher de 40 a mais, ela vai precisar fazer alguns exames da cardiologia, exames funcionais, além dos laboratórios que nós já falamos, mas exames funcionais, muitas vezes dependendo do que ela tem de histórico, da família, das patologias que ela apresenta, a gente vai ter que ir a um passo adiante, fazer exames para ver de perto essas lesões, ver se existe, né, alguma lesão. Então, nós vamos ver coronárias. Então, existem, sim, exames específicos de acordo com o perfil de cada mulher, tá? É algo que o ginecologista precisa abordar. Porque muitas têm a seguinte concepção: não, doutora, mas eu não sinto nada, eu sou saudável. Então, eu falo assim, filha, a doença cardiovascular, ela é silenciosa. É o grande problema. Porque quando chega a manifestar o sintoma, é uma crise hipertensiva, ela já está infartando, ela já está tendo um AVC. Então, não espere. Então, com 40 anos, eu já faço a primeira abordagem. Já foi o cardiologista? Está na hora de ir. Porque o cardiologista vai colher a história familiar dessa mulher, a história pessoal, vai ver quais os fatores de risco que ela tem. Tem a calculadora de risco cardiovascular, dá para ela a chance dela ter um evento complicador em tantos anos, você tem tantos % de chance. Então, para você tem que fazer isso, para você tem que fazer isso, para a gente não chegar lá no problema. Agora, se ela não foi com 40, com 50 ela é obrigada. Ela fala assim, olha, você não foi, agora com 50 você não tem escolha. Você vai, precisa. E eu quero a cartinha do cardiologista aqui na minha mesa no seu retorno. Falando qual é o seu risco cardiovascular. Porque, inclusive, para começar com a terapia hormonal, para escolher a melhor forma de terapia, ela precisa saber o risco cardiovascular. Então, isso aí para a gente é fundamental, para a gente traçar o plano desta mulher nos próximos anos. E a mulher ainda é diferente para tudo, né? Ela é diferente na hora de fazer um exame, que dá falso positivo, você tem que estratificar ela, né? Muitas vezes os sintomas que ela vai sentir não são os sintomas típicos que ela vai ouvir na mídia falando de dor. A mulher é diferente, tá? Então, é importante que ela não negligencie o que ela está sentindo. A mulher, ela tem esse perfil de negligenciar a saúde em prol da rotina, da família, dos filhos, de algo maior do que a saúde dela, que ela julga ser maior, né? Porque, na verdade, como ela é a base dessa família, se esse calço falta, tudo vai desmoronando, né? Então, é muito importante que ela coloque essa máscara nela, igual no avião, para depois colocar no outro, que ela se cuide, que ela tenha essa atenção, porque a mulher é diferente. Muito bem, agora pegando esse gancho, e o sono e o coração? Que essa é uma fase, começa, se não tinha um problema para dormir, agora aí vai começar. Né? Então, como é que isso afeta a saúde do coração? Sim, afeta. O sono ele é extremamente importante para a saúde cardiovascular, né? Hoje, pelo hábito de vida dela, você falando de sono, nós temos mulheres acima do peso, por exemplo, com sedentarismo, mulheres que fumam, né? E chega à noite, a gente pode ter doenças também associadas ao sono, tá? O sono fisiológico, a gente sabe, vai alterar, né? Tanto hormônios, além dos desenvolvidos na própria gênese da menopausa, que vão afetar a saúde cardiovascular dessa mulher. Então, o sono dela precisa ser reparado,
Ela não pode ter privação. E nessa fase, acaba que ela tem mais insônia, se priva, né? Então, ela não tem aquele sono reparador, que seria importante. Não só para o sistema cardiovascular, mas para a cabeça também, né? Para a parte cognitiva dela. E, além disso, nós temos doenças relacionadas ao estilo de vida moderno, das mulheres que fumam, mulheres que estão acima do peso, que consomem álcool, muitas vezes estressadas, que pode estar associado à apneia do sono, por exemplo, né? Então, e são doenças que acompanham além dessas taxas hormonais todas que a gente está falando. Aí isso vai afetar diretamente a doença, né? A saúde cardiovascular como um todo, tá? Acho que a gente está encerrando, né, o nosso podcast. A gente teve uma conversa riquíssima, mas para finalizar, eu queria fazer 2 perguntas que eu acho que vai ser o marco final mesmo, assim, para a gente fechar com chave de ouro. Envelhecer é um assunto extremamente delicado. Eu não vou usar nem a palavra difícil, vou usar a palavra delicado. Delicada para a mulher, né? Eu acho que de tudo que a gente foi falando, né, a gente falou dos 40 mais, vem uma pressão social, vem uma pressão dela mesma, né, vem uma pressão dos familiares, precisa estar bem, né, precisa de muitas coisas nessa fase. A sociedade cobra dessa mulher, muitas vezes a gente hoje vem percebendo cada vez mais o mito, né, das peles, do rosto, essa mudança para que esse envelhecimento não chegue até nós, né? Então, como é que esse envelhecimento pode acontecer de forma saudável? Nossa, parece tão fácil, né? Receita para isso acontecer, né? Que é cuidar da saúde, né? Fazer atividade física, comer adequadamente, estar atento aos sinais que o corpo dá, porque independente dos cuidados, a gente tem histórico hereditário de cada pessoa, né? Então, também não dá para negligenciar, né? Pensando só que tá... Hoje nós vivemos num momento em que a gente tem uma beleza externa, como você falou, né? Mas a gente não tem a qualidade, né? Que é a saúde, né? A saúde desse organismo. Então, é o famoso quem vê cara não vê o coração. Realmente a gente está nessa era. Então, a receita parece muito fácil. Atividade física, uma dieta balanceada, né? Atenção, né? Às taxas, idas frequentes ao médico. Mas, para isso tudo acontecer, ela precisa estar apta, muitas vezes feliz para dar esse start. Então, é o que torna, eu acho, mais difícil hoje, sabe, Lorena? É essa mulher sair para enfrentar essa fase com esse ânimo. Então, eu acho que nessa época também de rede social, eu acho que a pressão é maior, né? Então, eu recebo muitas mulheres no consultório que querem manter o mesmo corpo de 25 anos. Estando com 50, né? O meu com os 30. Eu falei assim, gente, cada fase é um corpo, cada fase é uma cabeça. Eu pergunto, qual é o objetivo? O nosso objetivo é o quê? É envelhecer com saúde? É envelhecer com saúde. Então, a saúde, ela não pode estar atrelada a conceitos que trazem doença. Por exemplo, uso de emagrecedores sem indicação, que a gente está vendo aí à torta à direita. Uso de hormônios anabolizantes, uso de substâncias, de anfetaminas, de substâncias que colocam em risco toda a saúde desta mulher. Em busca de um padrão estético, para quem? Para a mídia? Para a rede social? Então eu falo assim, ao mesmo tempo que é uma fase de amadurecimento, é uma fase que as mulheres têm que ter muito cuidado com as cobranças externas e pensar que tipo de velhice eu vou querer ter. Eu quero chegar aos 90, se eu quero chegar aos 90, não tem segredo. É alimentação regrada e atividade física. Não tem segredo. Não tem fórmula mágica, não tem medicação para chegar nesse... Os atalhos fáceis geralmente têm um alto custo. Então eu falo, é não fumar, é bebida muito moderadamente, é atividade física e é alimentação regrada. E nisso, além disso, cuidar da saúde mental, né? Porque eu falo, o envelhecer está na mente. Eu tô com 45, eu me sinto com 20, né? O meu corpo não tem 20 mais não, mas eu me sinto tão jovem assim, com tanta coisa, com tantos projetos pela frente, e eu acho que é isso que nos impulsiona. A saúde mental boa nos impulsiona a ter uma saúde física boa, porque eu quero manter o meu corpo funcionante, meu corpo é uma máquina,
precisa ser bem cuidada, porque senão a máquina vai falhando com o tempo pelo mau uso. Igual como as máquinas que a gente tem em casa. Então, se eu quero uma máquina boa, funcionante, eu vou cuidar do corpo. Para o meu corpo acompanhar a minha mente. Porque eu quero viver muito tempo ainda. Então, eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? E o autoconhecimento vai gerando essa tranquilidade de passar por mais uma fase da vida. Eu acho que, acima de tudo, se eu fosse colocar da parte da psicologia, é perceber o seu envelhecimento. Sim. Eu acho que a gente vive num mundo onde todos os dias a gente é cobrado a ter pressa, a viver na velocidade da luz, e a gente acaba não percebendo as mudanças do nosso corpo, as mudanças do nosso rosto, as mudanças do nosso comportamento, a nossa mudança emocional. Porque quando a gente começa a se perceber, a gente começa a entender que aquela fase está acontecendo como mais uma fase. E que, como todas as outras fases, ela tem os seus sabores e os seus dissabores, mas, acima de tudo, tem as suas potencialidades. Eu acho que isso é fundamental. Ela parar de se comparar com uma realidade que não é dela, entender a sua realidade e, acima de tudo, gostar daquela mulher que está ali. Eu costumo brincar com as meninas, vocês precisam se namorar. Sim. Né? Porque isso é interessante, perceber que a gente pode fazer um procedimento, a gente pode estar sempre bem fisicamente, mas esse bem fisicamente precisa externalizar aquilo que está interno. Sim. Porque senão de nada adianta. Né? Envelhecer precisa ser gradativo e precisa ser florescendo. E né? aí você falou um conceito muito importante que eu acho que é fundamental. Ela tem que se gostar. E se eu me gosto, eu percebo que eu não sou assim do dia para a noite. Eu não me tornei quem eu sou hoje do dia para a noite. Eu precisei de 45 anos para me tornar quem eu sou hoje, né? E que, se Deus quiser, daqui a 10 anos eu vou ser diferente, né? E vou ter precisado dos 55 anos para isso. Então, não existe eu sem a minha idade, né? Quem eu sou. E se eu me gosto, se eu gosto de onde eu cheguei, de quem eu sou, de quem eu estou me tornando, porque a gente está em processo de desenvolvimento nessa existência, depende do tempo. Então, o tempo não pode ser nosso inimigo, o tempo é nosso aliado, né? Longevidade, com qualidade. Sim. Nossa, eu acho que a medicina está aí para nos ajudar, né? A envelhecer bem, a envelhecer com saúde, né? Envelhecer nos gostando, e eu acho que é o caminho. É isso, entender esse processo, né? Se tornar amigo, né, do seu corpo, se tornar amigo da sua psique. De quem sou. De quem sou, e entender assim, se não tá, né, tudo como você gostaria, vamos buscar alternativas para que chegue, né? Mas diante da sua realidade, não da realidade de um outro. Eu acho que essa comparação é o que mais machuca, né? E o que mais dificulta essa fase também, querer chegar numa resposta onde não é sua. Mas quando você entende a sua beleza, a sua potencialidade, tudo fica mais leve. E é se blindar possível. também, né, Lorena? Eu falo assim, rede social, gente, é uma faca de dois gumes. Então, assim, muitas vezes, evite de ver, porque o que a gente vê ali não é a realidade, muitas vezes. As pessoas mostram algo que é irreal e traz malefícios para quem está do lado de cá e não consegue atingir aqueles padrões de magreza, gente, que são extremamente inalcançáveis, né? Que não são saudáveis, né? Padrões de musculatura, que a gente sabe que tem ali um medicamento anabolizante que traz risco cardiovascular. Então, se não veja, viva a sua vida, se blinde dessas comparações, que a gente vive tão mais feliz. Perfeito. Meninas, para finalizar, Karen, uma dica, um ponto, um mito, o que a gente deixa para essa mulher para finalizar esse bate-papo de hoje? Então, mito é que terapia hormonal traz coisas ruins, traz câncer, mito. Assim. Eu acho que hoje ela é feita de forma adequada, bem feita, ela traz muitos benefícios, né? Falo que a gente não pode ficar influenciando no tratamento, mas é difícil a gente não influenciar por todos os benefícios que a terapia hormonal traz para a saúde da mulher. E a verdade é que é uma fase riquíssima de autoconhecimento, né? É a oportunidade que a mulher tem de se descobrir enquanto ser humano. Assim, se ela não teve tempo até hoje, é o momento dela se priorizar, dela ver o que ela gosta, do quem eu sou, do que eu gosto. Eu vou viver agora o meu momento. Eu falo que os 40 mais, assim, é o nosso momento, é o nosso auge de vida, é uma fase extremamente gratificante. Perfeito. Débora, para finalizar? Olha,
Uma verdade é que se cuidar nunca é demais. Não espere os sintomas cardiovasculares aparecerem para procurar o cardiologista após os 40 anos. Deve ser uma rotina, né? Após os 40 anos, a mulher procurar um cardiologista. O mito que eu pego sempre, estou pegando no consultório, né? Umas dúvidas recorrentes sobre as medicações. Resistência a tratamento. Assim como a terapia hormonal, cada pessoa tem que ser individualizada para cada tratamento. Então, não tenhamos tabu contra tratamentos. Primeiro, ouça o profissional, para depois, tire suas dúvidas, para depois você, né, fazer aí a melhor escolha. Tá? Meninas, querem acrescentar algo? Podemos finalizar o nosso bate-papo? Acho que a gente falou de tudo um pouquinho, né? Vai se deixar de praticando. Aqui é assim, esse povo mineiro, sabe? Aham. Vai puxando, vai puxando, vai puxando. Só faltou o pão de queijo e O cafezinho. Meninas, obrigada. Acho que com certeza, né, na segunda temporada a gente vai voltar para um outro episódio para poder falar um pouco mais, porque as dúvidas de casa vão surgir. Mas assim, acho que foi riquíssimo. E para quem ouviu, com certeza, trouxe uma pulguinha ali atrás da orelha. Olha, talvez eu não esteja fazendo isso ainda, posso fazer. Ou então um sinal de alerta de que estou fazendo e vou fazer com maior qualidade ainda. Então, obrigada. Isso aí. E sem dúvida nenhuma foi enriquecedor. Estamos aqui para ajudar. Bom, para quem está em casa, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Isso tenha chegado até você com informação de qualidade, porque esse é o legado do Movimento Maternar. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, segue lá, @Movimento Maternar, no Instagram e no canal do YouTube. E lembre-se, a sua saúde física e mental importa. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!